Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que bom saber que todos vocês escolheram estar aqui comigo nesse domingão, 6 horas da tarde. Eu agradeço demais o apoio, a confiança e o interesse de vocês, não só pela semana Reacenda que começa amanhã, em que eu proponho um encontro de profissionais sob vários pontos de vista e de outros profissionais, mas que viveram na pele o mesmo que eu vivi e de diversas maneiras reacenderam, recomeçaram, se reinventaram. E a partir de amanhã eu tenho aqui uma programação que eu me orgulho demais, porque são pessoas muito gabaritadas e que vão compartilhar com todos nós que estivermos em sintonia informações muito importantes para que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida e para que a gente viva em uma sociedade que, na minha opinião, já está preparada para a gente falar mais sobre o assunto, para que a gente viva em uma sociedade com mais igualdade, mais conhecimento, mais informação. Bom, enquanto está todo mundo chegando, agradeço já os coraçõezinhos que estão subindo aqui. Vocês sabem que são esses corações que deixam a live à vista aí no radar para outras pessoas verem. Então, se puderem, mandem aviõezinhos. Eu não vou conseguir ver todos os comentários, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta diretamente a mim, escreva ali naquele pontinho de interrogação, que aí entre uma etapa e outra da minha história e de tudo que nós vamos falar, eu vou abrindo aqui e aí nós vamos... eu vou tentando, então, responder o maior número de perguntas, tá? Bom, antes de começar, deixa eu já responder aqui o Cássio Takano, pré-lançamento do livro. Cássio, ainda não, mas eu tenho uma boa notícia para você. Inclusive, já vou até te mostrar. Olha só, esse é o meu livro, Dá um Tempo. Como encontrar limite no mundo sem limites. Para quem já me acompanha há um tempo, sabe que esse livro sofreu várias paralisações por N fatores, mas está aqui já, olha só. Já ele estará disponível, impresso, online, mas eu não vou começar essa live falando do meu livro, Cássio. Eu vou começar essa live mencionando um outro livro que eu ganhei esses dias, da HarperCollins, o título O Trabalho Não Precisa Ser Uma Loucura. E eu vou ler aqui um trechinho, enquanto todo mundo está chegando, para que vocês entendam que o que eu vou falar aqui está sendo falado em outros lugares do mundo. Pode ser que esse assunto esteja vestido com outras roupas, mas a origem, a raiz do que eu vou falar aqui, está aqui muito bem resumido. O trabalho não precisa ser uma loucura. Esse livro foi escrito por 2 executivos da empresa americana Basecamp. E eles colocam aqui muitas experiências de uma empresa que preza o ser humano, depois do produto, depois dos lucros. Eu quero ler um trechinho aqui para vocês, tá? Que vai me ajudar bastante a pavimentar aqui a nossa conversa. Trabalho sendo levado para casa, horas passadas no escritório após o fim do expediente, metas impossíveis de serem alcançadas, prazos surreais, caixa de e-mails lotada, interrupções constantes e mensagens dos chefes nos fins de semana. Essas são algumas das piores características do trabalho moderno. Ainda assim, elas se tornaram um distintivo de honra para os profissionais de hoje, embora devessem ser consideradas marcas de estupidez. Isso é o que está escrito aqui já na orelha do livro, tá? O trabalho não precisa ser uma loucura. E aí dentro dele eu fiz algumas marcações. Gente, quando eu comecei a ler o livro, minha vontade era de fazer só a live lendo para vocês. Mas eu vou só trazer aqui rapidamente algumas coisas, depois eu já sigo realmente para a minha história. Quando eles começam, né, o capítulo O Trabalho Está uma Loucura, eles dizem assim, né?
Não dá mais para finalizar as tarefas no horário de trabalho, o que faz com que a vida se transforme em sobras de trabalho. Vou repetir. O que faz com que a vida se transforme em sobras de trabalho. É como se todo dia levássemos uma marmita de trabalho para casa. Só aí eu já adorei. Para piorar, a rotina de longas horas, estar sempre ocupado e dormir pouco acabam virando motivo de orgulho. Eu falo sobre isso quase todos os dias, né? No autocuidado, né, doutora Ana Paula Pena? O dormir, né? Para que eu vou dormir? Bom, tá aqui então dito no livro, tá, gente? Não vou falar do meu livro hoje, eu vou falar deste livro aqui da HarperCollins que acabou de chegar nas minhas mãos. Já estou terminando. Talvez você pense que com todas as horas a mais que passamos no escritório ou em home office, que muitos estão vivendo, e a promessa das novas tecnologias, a carga de trabalho esteja diminuindo. Mas não está. Na verdade, está aumentando. É curioso porque eu falo sobre isso no meu livro. Toda a tecnologia que foi desenvolvida para a gente ter mais tempo, e o que a gente faz com esse tempo? Trabalha mais. E aí, para finalizar aqui, está na hora de parar de achar normal que o trabalho esteja uma loucura. Então, pronto. Então, foram aqui alguns minutos até que a maior parte de vocês chegassem. Esse é um trecho desse livro. O trabalho não precisa ser uma loucura. 80 horas semanais, agenda apertada, ocupado demais, reuniões intermináveis, prazos surreais, sem dormir, e-mails na tarde de domingo. Levanta a mão aqui, manda aqui um coraçãozinho. Quem respondeu o e-mail de trabalho hoje? Sem tempo para pensar. Alguém já falou isso? Preso no escritório, virar a noite no trabalho e mensagens constantes. Bom, falei isso aqui no livro porque se eu dissesse para vocês que é sobre isso que nós falaríamos, talvez vocês pensassem assim, nossa, mas isso que essa moça está falando é demais, né? Mas não é. Tudo isso que eu falei, por longos períodos, pode provocar a síndrome de burnout, tá? Que é a síndrome do esgotamento profissional. Percebam, se eu tivesse falado por conta própria tudo que está no livro, muitos de vocês poderiam pensar, nossa, que exagero, né? Não acontece isso. Não, mas acontece, como eu disse, tem milhares de livros por aí, inclusive, falando sobre isso. E não livros só de hoje. Para o meu livro, eu fiz pesquisas desde do início do século passado, inclusive, você tem diversos livros falando sobre a mesma coisa. Mas a consequência de tudo isso é a síndrome de burnout. Eu decidi falar a minha história antes de passar a palavra para todos os especialistas e profissionais que começarão amanhã a Semana do Reacenda, porque assim eu consigo passar para vocês um pouquinho do que eu vivi, do que eu aprendi, e aí deixo todo o espaço realmente para eles e vou trazendo perguntas que vocês compartilharem aqui comigo, tá? Mas vamos lá. A síndrome de burnout, então, como eu disse, é a síndrome do esgotamento profissional. E ela é causada por pressão excessiva no ambiente de trabalho que leva à exaustão física e mental. Já vocês vão entender que primeiro as manifestações acontecem no físico, até que o seu físico não está dando conta mais, porque todos os órgãos praticamente estão sofrendo a consequência do excesso de estresse, até que a sua mente vai ter que te parar, porque senão você vai continuar naquele ritmo que está te adoecendo. Então vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas a síndrome de burnout já é considerada a 4ª onda pós-Covid. Então todos os especialistas já estão visualizando a 4ª onda pós-pandemia, que inclui doenças mentais, e mentais porque acontecem na mente, doenças psicoemocionais e o burnout. Eu até compartilhei aqui no meu feed, fiz ali uma setinha. Sebastião está dizendo, você já comentou disso antes, sim, e é preciso, Sebastião, repetir certas coisas sempre. Sempre. Mesmo assim, ainda haverá alguém que precisa dessa informação. Então, aquilo que não é dito, né, como a gente ouve toda semana, né, alta de preço, queda de preço, notícias que se repetem na mídia tradicional,
eu preciso, como jornalista, também repetir informações que eu sei que podem te ajudar, ou podem ajudar as pessoas que vocês conhecem, tá? Antes de eu falar exatamente sobre a minha história, quero que vocês, então, se puderem, encaminhem aqui essa live para que essa informação chegue em mais pessoas. E se não quiserem avisar agora, não tem problema, a live depois vai ficar todinha lá no YouTube. Mas o que eu vou falar aqui são informações que vão servir para vocês, se viveram ou se podem viver a síndrome de burnout, ou quem está do seu lado. A minha história é muito pequena diante do cenário em que todos nós estamos inseridos. No Brasil, quase 20 milhões de pessoas têm o diagnóstico da síndrome de burnout. Eu vou repetir. No Brasil, de acordo com a última pesquisa da USP, junto com o laboratório Cristália, nós temos quase 20 milhões de pessoas com o diagnóstico da síndrome de burnout. É muita gente? 2 vezes a população de Portugal. E aí? É frescura? É mimimi? É conversa fiada? São 20 milhões de brasileiros. Mas por que eu digo que a minha história é muito pequena? Porque ela é. Porque eu faço parte dessa população que, na minha humilde opinião, esse número ainda é muito subnotificado. E eu digo por quê? Porque existe um medo tremendo de quem está trabalhando de reconhecer que adoeceu justamente pelo excesso daquilo que ama. Sim. A maior parte das pessoas que desenvolve burnout ama o que faz. Até pouco tempo, eu dizia que só tem burnout quem ama o que faz. Só que aí eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo assim: Isabela, não fala que só quem ama que tem o burnout, porque eu tive que assumir o trabalho de um colega que foi demitido. Então eu fui sobrecarregado não porque eu amava, mas porque eu tive que fazer. Outras pessoas que, por responsabilidades financeiras e baixos salários das próprias áreas, precisam ter 2 empregos. Então a dupla jornada também leva ao burnout. Mas, de uma maneira geral, a maior parte das pessoas que se comunicou comigo disse: eu amava tanto o que eu fazia que eu não percebi o burnout chegar. Que foi o que aconteceu comigo. Especialmente pessoas que trabalharam muito, que se dedicaram muito para estar em um lugar. Recentemente eu vi um documentário chamado Inside, que é o poder da intuição. Se eu fosse vocês, quando acabar essa live, eu acompanharia esse documentário, que é de uma profissional de alto rendimento também, que o sonho dela era trabalhar na ONU. E quando ela chegou na ONU, ela viu que não era nada daquilo que ela imaginava, que aquele idealismo em ajudar as pessoas e conectar, países, ele era muito mais burocrático, muito mais administrativo, e aquele idealismo todo foi reduzindo, e ela tendo que trabalhar muito mais, ela teve o burnout. E ela sai da ONU e faz esse documentário maravilhoso que eu recomendo que vocês vejam. Inside, o poder da intuição. Estou dando esse exemplo dessa moça da ONU porque todos nós temos uma imagem de certas empresas que são muito perfeitas. E com a vivência, essa moça, por exemplo, descobriu que todo aquele idealismo não estava a levando para o lugar que ela queria. Então vamos lá. Se você adoece por estar trabalhando demais em um lugar que você lutou para estar, e lutou, não estou dizendo que você passou por cima de alguém, não, estou dizendo que você estudou bastante, que você fez muito por merecer para estar ali, é evidente que você vai dizer cada vez mais sim para mais trabalho que te derem. Afinal, você entende que quando te dão mais trabalho, é sinal o quê? De prestígio, de competência, porque você fez um trabalho anterior muito bem feito. Isso chama armadilha da competência, mas que não vai dar tempo de falar nessa live, tá? Eu estou só aqui trazendo um pouquinho para explicar por que a minha história é muito pequena diante do quadro de quase 20 milhões de brasileiros. Porque são profissionais que estão trabalhando muito, calados, buscando nas farmácias milhares de atalhos
Alguns conseguem ir a médicos especialistas, mas outros não. Outros vão tratando como normal aquilo que é anormal. E isso eu estou dizendo que a gente vai tratando como normal dores crônicas e constantes. Não é uma dor eventual, não é uma semana, de repente, de enxaqueca. Eu estou falando de meses, estou falando de anos em que a necessaire de remédios vai ficando cada vez maior. Quer visualizar o que eu estou dizendo? Nas minhas palestras eu simulo uma dor de cabeça. E aí eu peço para alguém que está na plateia me arrumar um remedinho para dor de cabeça. O que acontece? Todo mundo vai arrancando um monte de necessaire. E aí vai todo mundo rindo. E a gente vai do riso ao choro em menos de 1 minuto. Porque quando todo mundo se dá conta de que ali dentro daquela necessaire está escondido um corpo muito doente, um corpo debilitado muitas vezes, aí a coisa muda de figura. Então, dentro dessa necessaire, da maioria, né, o que tem? Remédio para dor de cabeça, remédio para dor de estômago, remédio para o enjoo, remédio para soltar o intestino, para quem está solto, ou para prender para quem está solto, enfim. Um monte de coisa. Fora os ansiolíticos, né? Encontrei muitas pessoas que também tinham ali remédios controlados, porque já estavam fazendo tratamentos. Bom, então, estou dizendo deste cenário de 20 milhões de brasileiros que estão buscando nas farmácias aquilo que também conseguem. Eu não estou dizendo que isso é um erro, eu só estou dizendo que nós vivemos em um contexto em que o anormal se torna normal. E é aí que mora o perigo. Mas, Isabela, se o burnout é a síndrome do esgotamento profissional, então eu não posso trabalhar? Em nenhum momento da minha vida eu falei isso. Desde que aconteceu comigo o meu burnout em agosto de 2018, em nenhum momento eu falei isso. Pelo contrário, eu falo para líderes, liderados, empresas e quem me procura. Eu estou falando para manter a produtividade, você continuar fazendo o que você ama, mas com saúde. Só isso. Em nenhum momento eu estou dizendo para vocês pararem de trabalhar. Eu só estou dizendo para vocês se cuidarem. Eu falo isso todos os dias, dentro da pauta autocuidado ou outras também, que eu estou tendo o privilégio de poder falar e compartilhar, ou aqui, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, ou também dentro das palestras online para as empresas. Por quê? Porque muitas empresas já despertaram para a prevenção, que é muito mais barata do que o tratamento. Afeta muito menos a reputação do que o tratamento. Muitas empresas em que já colocaram o ser humano antes do produto e antes do lucro. Já entenderam qual é o ciclo virtuoso de uma marca. Inclusive tá aqui, ó, mais uma vez, tô fazendo propaganda não, tá, gente? É que esse livro chegou para mim esses dias, O Trabalho Não Precisa Ser Uma Loucura, e os executivos que o escreveram trabalham numa empresa, aliás, são donos de uma empresa em que preza pelo ser humano, pela saúde, porque sabem que se eles cuidarem dos humanos, da saúde deles, a produtividade está garantida, a criatividade também e assim por diante. Mas vamos lá, eu não quero também antecipar os assuntos que nós falaremos durante a semana. Eu prometi aqui para vocês, né, que eu vou falar sobre a minha história antes, durante, depois e as ciladas que acontecem. Bom, por que eu continuei falando do burnout depois que eu tive o burnout? Porque desde que eu comecei a minha carreira como jornalista, todos os dias ou em algumas semanas, quando você está fazendo uma reportagem especial, você precisa mergulhar em um assunto, investigar um assunto para levar as respostas daquele tema que a empresa em que você trabalha pediu para você fazer. E eu fiz isso com diversos temas até hoje, né? Inclusive, um deles que foi lá na TV Bandeirantes, que foi sobre os vizinhos do crack. Cheguei até o Prêmio ESSO por isso. Foram meses investigando o assunto. Depois, na última empresa que eu trabalhava, eu me aprofundei sobre as consequências do que acontece no tempo, né? Porque a gente que mora na cidade tem uma ideia muito pequena, né, das consequências do excesso ou da falta de chuva, por exemplo. Então, eu me aprofundei no assunto previsão do tempo. E aí, depois que aconteceu o burnout comigo, eu me vi muito
livre, primeiro, responsável e muito consciente de como eu poderia, então, mergulhar neste assunto para poder prevenir, para poder levar uma informação que eu não encontrei quando eu vivi em 2018. Então, eu estou fazendo do luto uma luta. Mas eu não estou falando de uma luta em que vai sair alguém machucado, nem eu quero me machucar, pelo contrário. Eu estou falando que quando você vive uma dor que as pessoas pesquisam, estudam, você consegue transmitir uma informação diferente. Eu encontrei médicos e profissionais nesse último ano, né, desde 2018, fabulosos. Muitos, inclusive, estarão nessa próxima semana do Reacenda. Advogados, desembargadores, pessoas maravilhosas que eu agradeço todos os dias ao Papai do Céu por ter colocado essas pessoas no meu caminho. Porque assim a gente vai somando dado clínico, com pesquisa e diversas áreas. E aí quando a gente junta tudo isso com alguém que viveu na pele e outros relatos também de pessoas que vocês ouvirão nas próximas semanas, o quebra-cabeça começa a ser montado. E aí você começa a entender por que existe tanto preconceito até mesmo com os médicos. Recentemente, eu soube de uma reunião entre médicos e todo mundo começou a dar risada sobre o burnout, que isso sempre existiu, que era uma bobagem. Veja, se os próprios médicos, né, uma parte deles, ainda acha que é uma bobagem, que não precisa falar sobre o assunto, mas isso não acontece só com burnout, gente. Isso acontece com um monte de assunto. Então, eu estou tentando aqui trazer para vocês, né, vários pontos de vista, vários aspectos, para falar de um assunto que aconteceu comigo e eu, como jornalista, fui buscar as respostas que eu não encontrei. Eu teria feito isso com todos os assuntos que tivessem me pedido para fazer. E para minha surpresa, quando comecei a pesquisar, ao mesmo tempo em que eu não encontrava respostas, eu encontrava um monte de livro que falava sobre o assunto. Então, talvez seja essa a minha e a das pessoas que estarão aqui na próxima semana, a missão de conectar tantos conhecimentos com tantas pessoas que precisam desse conhecimento. A gente precisa dar um match, porque a informação existe, ela só não está chegando para as pessoas. E informações de prevenção são muito importantes. Informações jurídicas são muito importantes. A gente não pode banalizar o burnout. Nem todo cansaço é burnout, nem todo excesso de trabalho é burnout. Lembra que eu falei? Burnout é o esgotamento profissional causado por pressão excessiva no ambiente de trabalho. E eu complemento, por longos períodos. Lembra? Não é parar de trabalhar. Não, é continuar fazendo o que você ama, mas com saúde. É totalmente diferente. O meu burnout foi em agosto de 2018, quando eu tive um apagão no segundo jornal que eu fazia naquele dia. Eu vinha de um período em que eu trabalhava em 3 jornais. E no segundo jornal eu tive um mal-estar generalizado, eu não lembrei o nome da capital do meu estado e tive uma série de descontroles no meu corpo. É claro que alguém deve estar se perguntando, mas esquecer o nome da capital do próprio estado não é tão grave assim. Realmente, não é tão grave assim. O problema foi o que aconteceu dentro de mim que ninguém viu. Então, a partir do momento em que eu percebi que eu não estava lembrando de Curitiba, naquele instante eu comecei a transpirar, eu sentia falta de ar, o coração acelerado, enjoo, vontade de vomitar, boca seca, transpiração excessiva. Eu não sabia onde eu estava, quem eu era e para onde eu ia. Comecei a respirar profundamente, sentei e para onde eu fui? Para o terceiro jornal. Fiz em condições muito debilitadas, mas fora, como eu estava maquiada, né, como a gente tira uma força sobrenatural, e isso várias mulheres sabem do que eu estou falando, especialmente as mães, né, eu ainda não sou mãe, mas eu sempre dou esse exemplo de que existem alguns momentos que o universo te dá uma força extra. Nesse momento eu fui agraciada por uma força extra, fiz o terceiro jornal e de lá eu fui para um outro psiquiatra.
Outro, eu digo porque foi diferente daqueles que eu já tinha ido. Esse psiquiatra, aliás, até chegar lá, o meu braço esquerdo começou a formigar. E eu, num trajeto de quase 10 quilômetros, me lembro de quase ter batido o carro 3 vezes, né? Naquele momento de para no farol, você tem assim uma tontura, e aí vem o estado de alerta, né? O sinal abre e você continua. E cheguei no consultório desse médico sob risco de convulsão. E foi a primeira vez que eu ouvi a seguinte frase: Isabela, você está com a síndrome de burnout. Aí eu olhei para o médico e se fez assim um silêncio tremendo dele e da minha parte, que só foi quebrado quando eu comecei a chorar muito por não acreditar como eu tinha deixado chegar àquele ponto. Eu tinha ouvido falar sobre burnout, eu tinha entrevistado pessoas para o meu livro, né, sobre o excesso de estresse, e eu não reconheci em mim os sintomas. Tamanho o nosso preconceito, ou tamanho a nossa ignorância por achar que nunca vai nos acontecer nada de mal. Por a gente achar que a gente não tem tempo de ficar doente. Por a gente achar que se cuidando menos, a gente vai conseguir continuar com o nosso trabalho igual a anos atrás, quando nós tínhamos menos idade, né? E aí a nossa saúde estava mais tinindo. Então, naquele dia 14 de agosto, eu ouvindo o diagnóstico, eu comecei a chorar desesperadamente e eu pensei, e agora, doutor, o que eu faço? Grave, eu já sabia que era. Ele falou, bom, vou te dar um atestado aqui de 15 dias, você vai se afastar, né, do ambiente em que você desenvolveu o burnout, e nesse tempo a gente vai se falar para ver se você vai ter condições de voltar ou não. Eu falei, doutor, é claro que eu vou voltar daqui 15 dias, né? Porque se isso então é um acúmulo de excesso de trabalho, se eu vou ficar 15 dias, eu volto. Ele deu um riso meio nervoso para mim, porque ele viu que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. 15 dias, na verdade, os médicos sempre vão dar para aqueles que trabalham com carteira assinada, porque é o mínimo, né, de tempo antes de você ter que ir para o INSS. E alguns médicos sabem que você ir para o INSS só vai agravar a sua situação de estresse e do burnout, porque muitas vezes você vai lidar com peritos e com pessoas que não sabem juntar todas as peças. Vejam, alguns médicos também não conseguem juntar todas as peças. Então, a maior parte dos médicos vão passar um atestado de 15 dias para você se recuperar. Bom, no meu caso, então, foram 15 dias e depois mais 2 meses. Eu não podia ter voltado depois desses 2 meses. Eu tinha melhorado, assim, uns 20% do que eu deveria. Mas a minha paixão pelo que eu fazia, né, o meu medo do que iam pensar, a angústia por um tratamento que eu sabia que poderia demorar e poderia, inclusive, até demorar para se confirmar, né, porque é como qualquer outro problema de doença. Alguém aqui consegue já encontrar um remédio, se adaptar e ir embora? Não. O burnout não vai ser diferente. Então, é muito medo junto, muita culpa, muita vergonha e muito desespero, muita incompreensão. Mas, nesse período em que eu saí de licença médica, eu consegui dormir, eu consegui comer, eu consegui identificar que tinha muita coisa errada, mas eu não fazia ainda ideia do que me aconteceria. Bom, então, o restante da história, algumas pessoas já sabem, mas aí quando eu voltei de licença médica, a empresa que eu trabalhava me dispensou e aí eu segui em busca das respostas. Por que tudo aquilo estava acontecendo? Antes de eu seguir agora para durante o tratamento, muitas pessoas me perguntam, tá? Então, às 6h30, meia hora depois que comecei a falar, muitas pessoas me perguntam o que acontece antes do apagão, ou o que acontece antes de uma crise nervosa, que muitas pessoas mencionam no burnout. Eu não vou ler para vocês para dar medo em ninguém, tá? Isso, inclusive, é uma parte do meu livro, mas que é muito importante para que vocês só se atentem
aos sinais que o seu corpo pode emitir antes que seja tarde. Lembra que eu falei que no caminho do meu trabalho ao médico eu estava com o braço adormecido? Eu já ouvi isso de pessoas que infartaram. Não sei se eu teria isso, mas é isso. Eu não posso desconsiderar, né, já que eu senti. Mas muito antes de agosto de 2018, sabe, igual aquelas histórias, há muito e muito tempo atrás, eu comecei a ter distúrbios do sono. Distúrbios do sono, consequência do meu horário de trabalho. A maior parte dos 6 anos e meio em que eu trabalhei, eu trabalhava enquanto a maior parte dormia. Muitas pessoas fazem isso? Sim. Inclusive eu menciono o respeito por todos que trabalham de madrugada, desde que o mundo é mundo. Mas no meu caso, então, como eu tinha que acordar meia-noite, 1 ou 2 da manhã, isso por longos períodos fez com que eu buscasse alternativas para dormir durante o dia e acordar à noite. Para algumas pessoas isso pode ser mais fácil do que para outras. Sim. Mas os distúrbios do sono, para mim, foram os primeiros sinais que meu corpo estava dizendo: pode ser que não seja por aí. Depois, dor de cabeça frequente, né, até enxaqueca. Eu soube recentemente que tem mais de 100 tipos de enxaqueca. Muita azia, muita dor de estômago. Aqui foi o primeiro passo em que eu descobri que tinha alguma coisa estranha e fui numa nutricionista, a doutora Andresa Botelho. E ela mencionou ali, né, o estresse, o meu horário de trabalho, me passou uma série de remédios nutritivos e não inflamatórios, porque você já está vivendo num contexto em que seu corpo está sob muito estresse. Porque quando você vive em situações ou ambientes com as condições de saúde que estão, né, liberando seu cortisol, que é o hormônio do estresse, a milhão, isso vai te dar um problema no estômago. Vocês já ouviram falar de síndrome do intestino irritado? Não? Quantas pessoas tiveram, né, muitas inflamações com o que comiam? Pronto, consequência do estresse. Aí eu comecei a ter muita acne, muitas manchas na pele, muita queda de cabelo, muita dor muscular, sabe? Qualquer coisa torce uma parte do corpo, problema na coluna, problema no pescoço, bruxismo, retração na gengiva, enjoo, tontura, o cortisol, que é o hormônio do estresse alto e descontrolado. Pausa. O cortisol, esse medidor, ele ainda não é oficialmente considerado como o indicador do burnout, mas ele não pode ser desprezado, porque esse hormônio ele vai te mostrar em excesso ou reduzido que tem algo errado. No meu caso, ele estava acima de 30 por mais de um ano, e o máximo para minha idade era 18. Todos os médicos que pegaram depois, endocrinologista, gastroenterologista, cardiologista, viram o cortisol alterado, mas não juntaram as peças. É sobre isso que nós vamos falar já já. Muitas alergias. Por que o cortisol está falando isso? Porque ele não está dentro do hemograma completo. Então, se vocês que estão me ouvindo ou que vão ouvir e querem saber como é que está o cortisol de vocês, que é o hormônio que dá para saber o nível de estresse, peçam o cortisol para o médico de vocês. Mas, Isabela, eu preciso do cortisol. Sim, nós estamos falando aqui sobre excessos, tá? O excesso do cortisol que é o problema. Com tudo isso, quando você dorme pouco, quando você se alimenta mal, quando você tem dores musculares, quando você tem uma série de reações do seu corpo, a sua imunidade fica baixa. Aí as alergias ficam recorrentes, as infecções ficam recorrentes, as gripes ficam recorrentes. Aí vem as alterações menstruais, vem a perda de libido, aumenta a redução do peso, piora na visão, aquela tremedeirinha assim nos olhos, piora na audição, dificuldade de concentração, lapsos de memória são frequentes, inchaço nas pernas e outras doenças cardiovasculares, transpiração excessiva. Gente, eu cheguei a achar que era o desodorante que estava com a fórmula errada. Né? Até o seu cheiro muda. Cansaço intenso e constante, uma irritação tremenda,
E o pior é que para as mulheres, né, que quando ficam mais irritadas, todo mundo já acha que é a TPM, é a fulana, isso, aquilo. Então, as mulheres também lidam com muito mais preconceitos até do que os homens a partir desses avisos do corpo. Agressividade. Meu marido até, o Thiago, ele comentou um dia: Isabela está muito agressiva, e eu fui muito agressiva com ele, muito grosseira. Foi aí que eu me dei conta de que tinha algo muito errado, né? Porque para uma pessoa que, como eu, sou espiritualizada, já tinha buscado muitas alternativas, estava com a fé firme, a agressividade não combinava com o meu perfil. Crises de ansiedade, palpitações, foi aí que eu fui no cardiologista, foi o último especialista que eu fui, e ele viu: não, você não tem histórico familiar, seu coração tá ótimo, não é com você. Choro frequente, mais uma coisa que aí associam a TPM, né, quando você tá. Isolamento é quando você diz não para tudo, amigos, família, você só tem 2 caminhos: dorme o que você pode e trabalha. Até que você pode ter a queda no rendimento do trabalho, baixa autoestima, pensamentos negativos. E uma das coisas que eu percebi muito, cruzando os dados de mais de 4.000 pessoas que me procuraram: o abuso de álcool, drogas e o excesso de compras. Nunca vou me esquecer um cardiologista alagoano, que ele só se deu conta que estava com burnout quando ele era muito agressivo com a equipe médica dele e quando ele começou a fazer muita compra pela internet. Ou seja, ele tentava compensar aquele vazio, tudo aquilo que ele sentia, com objetos, com coisas materiais. Então, tudo isso que eu falei para vocês podem ser sintomas da chegada do burnout. Se eu tiver um desse, não sei. Aliás, gente, eu não sou burnout, eu não sou psicóloga e não sou psiquiatra. Lembra? Eu sou jornalista que foi buscar as informações em algo que eu vivi. É a mesma coisa que quando eu fui fazer a matéria do crack, se eu tivesse sido viciada em crack, eu fizesse a matéria sobre isso, né? Não foi esse caso. Meu caso foi burnout. Então, eu trago as informações que as pessoas também me passam, mais o que eu vivi, mais as pesquisas. Então, uma coisa dessa pode levar ao burnout? Não. Algumas, pode ser. Por longos períodos? Pode ser. Em todos os casos, você precisa procurar uma ajuda especializada e não buscar na farmácia um atalho para jogar debaixo do tapete algo que você sabe que não está normal. Lembra que eu falei no início da nossa conversa que o problema está na gente tratar como normal o que é anormal? O que acontece? Então, quando você está com uma dor de cabeça, lembra que eu falei da Necessaire? Vem alguém e sempre te fala: não, tá aqui um remédio para dor de cabeça. Um dia ou outro, gente, é evidente que isso pode acontecer com todos nós. Eu tô falando, lembra? Sobre dores constantes e por longos períodos. Essas palavras são fundamentais para chegar no diagnóstico do burnout, tá? Então, tudo isso foi o que eu senti antes de ter o diagnóstico. Tive o diagnóstico, lembra? Silêncio, choro, o que eu faço? E aí você começa, quando você tem o diagnóstico, você tem que lidar com várias coisas que você nem imaginava. Primeiro que você vai ter que se adaptar a algum tipo de remédio que nem o médico que está te passando sabe se é para você. Por quê? Porque os caminhos que levam ao burnout são muitos. E cada um de nós tem uma biologia. Então, eu tenho burnout e as pessoas que virão a partir de amanhã, aqui na Semana Reacenda, tiveram um diagnóstico. Só que cada uma viveu o seu burnout de uma maneira e se recuperou de outra. Não tem uma pessoa que eu ouço que teve o mesmo procedimento. Pelo contrário, vocês vão ver a história, por exemplo, da Roberta, que ela teve um tratamento totalmente equivocado no início. Temos, ao mesmo tempo, a Eloá, que teve o diagnóstico dado há 5 anos, se eu não me engano, por um médico no Rio. Ela era super jovem e deu. Quando eu ouvi isso, me deu até esperança. Eu falei, nossa, que bom, né? Que uma pessoa jovem já teve o diagnóstico cedo e vai aprender agora a maior parte, então, do tempo laboral, viver, né, com saúde. Então,
eu trouxe aqui o exemplo da Eloá, que teve o diagnóstico e aí conseguiu ter um tratamento menos difícil do que outras pessoas. A Carol também, que vai falar com a gente, ela, quando teve o burnout, ela teve a ajuda do companheiro dela, que a mãe dele já tinha tido burnout, então ele sabia como lidar com ela. A Jaque, uma publicitária fabulosa, profissional de altíssimo rendimento. Nós tivemos uma história muito parecida. Ela já começa amanhã, inclusive eu abro Reacenda com ela. Vocês vão se emocionar muito com a história. E para quem acha que o burnout só acontece em mulher, eu vou trazer o Damião, um psicólogo que viveu a síndrome de burnout e também não teve apoio da empresa e tudo mais. Então nós teremos vários pontos de vista sobre o mesmo problema. Bom, eu mencionei agora os 5 profissionais de altíssimo rendimento que reacenderam, voltaram para o jogo depois de muito tempo de tentativas, tratamento, porque, como eu disse, cada pessoa vai ter um tipo de tratamento e nem sempre o primeiro tratamento é o que vai continuar. Mas, Isabela, eu preciso de remédio? Também não sei. Vai depender do seu caso. E se precisar, que mal tem? Depois do burnout, você aprende a diferença das palavras temporariamente, para sempre. Uma ajuda medicamentosa pode ser muito eficiente se você precisar. Se não precisar, como tem médicos que fazem os tratamentos de burnout sem remédio, ok. O que eu quero dizer aqui para vocês é que não existe um manual, não existe assim uma receita de bolo. Não, você vai ter que, vai acontecer isso, você vai ter isso e depois você vai atrás disso. Não, infelizmente não. Mas uma coisa que eu posso dizer, que inclusive veio uma pergunta lá no meu Instagram, se o burnout tem cura. Bom, muitos médicos vão passar conosco a partir de amanhã, mas eu vou dizer por mim e por todas as pessoas, tá, que passarão aqui. Vou fazer comparações, tá? AIDS tem cura, diabetes tem cura, pressão alta tem cura. O que acontece? Nós, ao já reconhecermos o que pode te levar a uma crise de burnout, você para antes. Você não ignora mais os sinais do seu corpo. Você não se negligencia mais. Essa é a grande diferença, tá? Mas eu vou deixar, então, essa resposta dos médicos para os médicos a partir de amanhã. Tem muita coisa para falar, eu tô vendo aqui o tempo, tem só mais 16 minutos. Deixa eu tomar um golinho d'água. Então, depois que você conseguiu descobrir qual é o seu tratamento, aí vem o tratamento. Só que lembra que eu falei que você vai ter 15 dias, 2 meses ou 3 para se recuperar? Então, só que nesse período em que você está afastado daquele, né, do ambiente em que você, por N fatores, perdeu a sua saúde, momentaneamente, você vai ter que lidar com muita incompreensão de pessoas que você ama, de pessoas que você admira, de pessoas que estiveram do seu lado até aquele momento. Mas que depois daquele momento, ou por não se sentirem bem em estar ao seu lado, ou por medo também, né, de nós, o que vão pensar de mim ao falar com aquela pessoa, né, que tá indo meio contra a maré, tá indo meio contra, né, ou por falta de informação mesmo. Você vai ter que lidar com a sua família, que também quer te ajudar e não sabe como. Você vai ter que lidar com questões burocráticas, jurídicas, se for o caso, sem ter condições, porque você também está se recuperando de um baita trauma. Por que é que eu estou falando isso? Para que, se vocês estão tendo, para quem desenvolver ou para quem está convivendo com alguém que tem burnout, a palavra compaixão, empatia, acolhimento venham junto com vocês, tá? Durante a semana a gente fala mais sobre isso. E aí, depois de um tratamento, depois que você consegue cruzar um pouquinho as informações, montar aquele quebra-cabeça todo, em que você descobre que o burnout não é um problema novo, não é só um nome novo para problema antigo. Falo isso sempre também, tá? No YouTube, no meu site.
Quando você para pensar e entende que nós não estamos mais na revolução industrial, em que a gente usava a força física para trabalhar, nós estamos na revolução cognitiva. Então, são os movimentos repetitivos, sim, mentais, que vão me levar ao burnout. E aí tem um grande detalhe. A gente está falando de algo que ninguém vê. E a gente não tem empatia por aquilo que a gente não vê. Repara, se alguém chegar no ambiente que vocês estiverem com a perna quebrada, vocês vão ser muito mais disponíveis, né, para ajudar do que para uma pessoa que está se recuperando de uma depressão, por exemplo, né, que é um outro problema invisível. Mas a questão do problema invisível vem então com a revolução cognitiva e vem também com uma necessidade tremenda de mudança de crenças, de atualização de identidade, não só própria, como também uma atualização social. A gente vive num mundo novo, não podemos continuar com as crenças antigas. Nós vamos falar sobre isso durante a semana. E aí, o que eu quero trazer para vocês, que talvez seja isso que tenha me motivado a fazer essa live antes da semana, né, a tanta expectativa dessa semana, que eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês informações de pessoas incríveis, são as ciladas. As ciladas que acompanham o burnout. Lembra que eu falei que a maior parte das pessoas que têm burnout amam o que fazem? E aí quando elas são dispensadas do ambiente, né, ou quando acontece qualquer coisa que elas não podem continuar ali, o que elas mais querem, além de recuperar a saúde? Elas querem voltar a trabalhar. Vocês já viveram uma gripe e aí qualquer melhoradinha você fala, não, tô ótima e volta a trabalhar? Burnout é a mesma coisa. Para um profissional de alto rendimento, para um profissional que, né, gosta do que faz, deu uma melhoradinha, ele já vai querer voltar a trabalhar. Essa é a maior cilada que eu vivi e muitas pessoas viveram. Porque você está sem condições. Por quê? Porque o burnout não chegou de um dia para o outro. Então você não vai se recuperar, que seja 80%, 90%, de um dia para o outro. Então, para mim, a maior cilada é você querer voltar para o jogo antes do tempo adequado. Você não ouviu os sinais do corpo por anos. Anos. Então, não é de um dia para o outro que você vai melhorar de tudo aquilo que vai continuar no seu corpo depois do apagão, que foi o meu caso, de uma crise nervosa de outros casos. Você vai continuar com muita desorientação física, muita desorientação intelectual, você vai sentir muito mais lentidão em tudo que você fazia rápido, você vai sentir enjoo, você vai ficar com tudo aquilo que veio acumulando, você fica ainda por um tempo. O burnout é incapacitante momentaneamente, mas também pode ser para sempre, dependendo da resistência ao tratamento, dependendo da resistência da aceitação. Isso quem me falou foi o neurologista Leandro Teles, um fofo. Recomendo que vocês também vejam a página dele. Então, eu estou falando tudo isso só para que vocês não tratem como normal o que é anormal. Para mim, o burnout, ele não é o fim, ele é apenas um freio. A prova disso é que eu voltei agora a trabalhar na Rádio Bandeirantes. Estou muito feliz pelo convite do Grupo Bandeirantes em apresentar o jornal de maior prestígio da rádio que existe há 58 anos. Pode ser que eu me emocione de alegria, tá? Mas por isso que eu falo que o burnout não é um freio, é só um fim. Não é um fim, é só um freio. Porque você pode voltar a fazer o que você ama, se você respeitar os limites do seu corpo, se você fizer a sua atualização de identidade, também não vai dar tempo de eu falar sobre isso hoje, quando você se respeitar, quando você se cuidar, quando você se colocar na agenda. Outra coisa que me deixa muito feliz é que desde o início do ano eu gravo os podcasts do Zen Club, que é um portal de terapia online e outras alternativas para que você cuide da sua saúde mental, emocional e, consequentemente, física também. Então, desde o início do ano, o Zen Club me deu uma baita oportunidade de entrevistar pessoas incríveis para compartilhar informações incríveis para você. E há um mês
eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes. Nesse tempo, desde que eu tive que parar de trabalhar na empresa que eu trabalhava, eu continuei trabalhando, mas não de madrugada. Eu continuei produzindo, mas não fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o que é uma ilusão. O que todos os médicos já dizem, né, que é impossível você fazer duas coisas ao mesmo tempo de maneira eficaz, impecável, né, corretamente. Isso não existe. Então são muitas crenças que a gente precisa derrubar. Uma, só para lembrar aqui 3, tá? Uma, que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, não pode. E agora, com a pandemia, me explica. Não leve trabalho para casa. Deixe os problemas pessoais do lado de fora da empresa. Como é que a gente faz, né? Se o office veio para o home, se agora a casa e escritório é a mesma coisa. E uma outra frase que eu sempre ouço, e recentemente eu ouvi, inclusive, de um baita palestrante, eu fiquei assim olhando, eu falei, meu pai, mas tudo bem. O mundo está mais preparado para a gente falar disso agora, até porque o burnout, não sei se vocês já estavam aqui no início da conversa, aliás, faz parte da 4ª onda pós-Covid, tá? Então o mundo está, assim, ficando cada vez mais preparado para a gente falar sobre isso. Mas aí a última frase que está relacionada a essas crenças é que ninguém morre de tanto trabalhar. Tem um outro documentário que marcou muito a minha vida chamado Happy. Esse já saiu do Netflix, infelizmente. E ali eles mostram as famílias que recebem indenização das vítimas de karoshi, que é a morte súbita por excesso de trabalho. Ali tem várias histórias, eu nem vou usar aqui o nosso tempo para isso. Então, se vocês acham que ninguém morre de tanto trabalhar, deem uma busca no Google e vejam o que significa karoshi. Ah, mas no Brasil não tem essa palavra. Então, é morte súbita por excesso de trabalho. Ah, mas aqui a gente não tem uma estatística. Então, no Japão, desde a década de 80, o governo paga indenização. Então, nós precisamos rever muitos conceitos. E eu garanto que depois que vocês buscarem mais informações, vai ficar muito mais fácil para entender quando você chega no médico cheio de dores, mal-estar, e o médico fala, não é nada. Não é nada, o exame tá certinho, não é nada. Cuidado, tá? Porque o estresse é invisível, o burnout é invisível, como a depressão e a ansiedade também, que já são consideradas pela ONU, pela OMS, por todos os órgãos de respeito neste planeta, que são os problemas mais incapacitantes do século XXI. Bom, partindo para uma conclusão. Eu falei o que aconteceu antes, eu falei o que acontece durante no tratamento e eu falei sobre a cilada. Falei que se você aprender a se respeitar, você volta a trabalhar, especialmente com aquilo que você ama. Vamos agora partir para uma conclusão. Eu vou antes abrir aqui para 2 perguntas, se eu tiver tempo, mas eu espero que com tudo isso que eu tenho falado, vocês pelo menos pensem, não recusem o que eu estou falando. A Organização Mundial da Saúde já incluiu a síndrome de burnout no Código Internacional de Doenças. E vocês podem encontrar muitas pessoas resistentes ainda a essa ideia. Não tem problema, elas sempre existiram e vão existir. Mas a gente tem dado agora, a gente tem informação muito importante e que pode evitar um monte de perda humana, emocional, material, familiar, porque todo mundo perde com o burnout. Deixa eu abrir aqui para mais... Deixa eu ver se eu vou conseguir responder alguma pergunta. Olha, a advogada Luciana Chamoni, maravilhosa, lá da OAB de Minas Gerais, tem um trabalho fantástico sobre saúde mental na advocacia. Ela fala, né? Fala um pouquinho sobre o dever do empregador de zelar pelo meio ambiente do trabalho. Lu, a gente tem que fazer uma live só disso, né? Mas essa semana nós teremos o desembargador Sebastião de Oliveira, que você me apresentou, maravilhoso. E também terei o advogado Marcelo Valho, que é autor do livro Síndrome de Burnout e as Responsabilidades do Empregador. Lu, muito boa o seu pedido para a gente falar sobre isso, porque, gente,
O burnout, ele acontece, é aquilo, ninguém tem culpa, mas todo mundo tem responsabilidade, né? E os departamentos de recursos humanos têm as informações de quando alguém não está indo bem. Inclusive até os planos de saúde dão esse dado, né? Eu vou ter nessa semana também a Hanna Figueiredo, uma profissional de RH, gestora de RH, que vai falar sobre isso. Então, se eu não conseguir responder agora, pelo menos durante a semana nós poderemos. A Cetoline diz, quanto tempo levou para você voltar a trabalhar? Então, Cetoline, é o que eu disse. Se eu disser que eu voltei em 3 meses, essa não é a informação que eu gostaria de passar, porque eu voltei 3 meses, né, depois do meu burnout, mas eu não estava ainda 100%, o que não me fez bem. Então demora muito, sabe, Cetoline? Demora, tá relacionado ao tempo que você veio, né, acumulando burnout, para depois quanto você vai. E aí, muita pergunta sobre assédio moral, a diferença, né, entre depressão e o burnout, por que é tão difícil as empresas reconhecerem o esgotamento de um funcionário. Sabe por quê, Paty? Porque a gente vem, como eu te falei, de uma revolução industrial, com outras leis, com outras ideias, né? Mas agora nós temos números, e esses números então ajudam os gestores a identificarem que é muito melhor para todos a prevenção do que o tratamento. Nós vamos falar também disso essa semana, tá, Paty? Deixa eu ver se dá mais aqui para uma outra pergunta. O CID-11 para o burnout é uma sinalização da preocupação da OMS. Bruno Torres. É o seguinte, Bruno, a Organização Mundial da Saúde já incluiu o burnout no Código Internacional de Doenças. Eles fazem isso frequentemente, eles reúnem delegações de mais de 100 países, nessa última, se não me engano, foram 190, que eles vão ajustar, né, o modelo da sociedade com as consequências que esse modelo provoca. Então, é uma preocupação, não só preocupação, como agora, então, já uma informação muito importante para todos, né? Bom, meus amores, que vieram comigo até aqui, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada com a confiança de vocês, pelo tempo de vocês. Eu quis compartilhar um pouco do que eu vivi, eu não vou entrar mais em detalhes, porque a emoção vem só de pensar em falar, então isso eu vou deixar. Mas o que eu quis trazer para vocês é que, primeiro, que o que nós estamos falando atinge 20 milhões de brasileiros, é um problema digno, é um problema que merece respeito, é um problema que merece pautas positivas, porque a gente está falando de prevenção, a gente está falando de vida. Falar sobre burnout não é falar sobre doença, é falar sobre vida, porque a gente merece viver uma vida que vale a pena ser vivida. E para quem está trabalhando, coloque seu dom a serviço do mundo. E se você estiver num lugar infeliz ou que não está te tratando bem, vou dar um conselho. É melhor você procurar emprego com saúde do que ter que procurar emprego sem saúde. Mas é isso, deixa para a próxima live. Já vai encerrar aqui o nosso horário. Muito obrigada a todos vocês que estiveram. A programação do Reacenda está toda aqui no Instagram. Marquem na agenda o assunto que será mais pertinente para cada um de vocês. Compartilhem essa informação, façam esse pedido. As palavras são sementes e nós podemos semear, nós podemos florescer este mundo com as informações corretas. Tá certo? Obrigada mais uma vez. 7 horas em ponto. Eu agradeço aqui mais uma vez e repito, o burnout é um freio, não é o fim. Vamos juntos? Até amanhã.